Amigos, eu estou simplesmente de queixos caídos e de alma lavada, como nordestino que sou. Como nordestino que sou, estou de alma lavada. E olha que eu sou da direita. Votei no Bolsonaro nas duas últimas eleições. Mas confesso que estou de alma lavada ao ver o nordestino que por tantas décadas foi chicoteado, humilhados de todas as formas. O Sul, o Sul, que é tomado hoje por um grupo de pessoas que foram daqui da Europa para o Brasil, correndo da força americana, inclusive com parceria do Brasil na época, correndo de serem presos pelos crimes que cometeram contra pessoas diferentes, pessoas de cor, ciganos e principalmente, na sua grande maioria, judeus. Grupos que saíram da Alemanha, grupos que saíram da Itália, os fascistas, correndo para o Brasil e dominaram todo o sul do Brasil, trazendo para o povo nordestino, esse povo nordestino que saíram de Portugal juntamente com os portugueses para conquistar o Brasil. O nordestino é o único povo que de fato são donos do Brasil, porque eles sim chegaram nas caravelas. E eles não saíram da Europa corridos por terem praticado crimes. Em sua grande maioria, o povo que saiu da Europa saíram corridos sim de serem tirados desse planeta, passado pelo fogo. Porque a Inquisição ela era tremenda. Ou você fugia, ou você ia para o céu. E o Brasil foi a opção que os inquisitores deram aos brasileiros, porque eles achavam, a esses brasileiros de hoje, aos judeus de ontem, aos mártires de ontem, era o único lugar que eles poderiam ir, porque achavam que eles não iam sobreviver. Mas o povo brasileiro, os judeus daquela época, que hoje são brasileiros e que até esqueceram as suas raízes, são antes de tudo fortes, vitoriosos. Eles enfrentaram a fogueira, venceram, eles enfrentaram as barcas, né, as caravelas, os tubarões, os jacarés, e venceram. Eles enfrentaram o Brasil primitivo, todo tipo de serpente, anaconda, onças, e venceram. Eles enfrentaram o preconceito desde que o sul do Brasil foi popularizado, houve a chegada de pessoas, né? Já existe a população, né? Mas a maioria hoje são descendentes de europeus, fugidos de crimes praticados na Europa. Para não irem para a forca, foram para o Brasil. Essa gente impediu que o Nordeste tivesse o futuro. O nordestino nunca teve direito a estudar, porque para eles o nordestino não é gente, não era gente, e não é ainda. Para eles, o nordestino, os índios, não é só o Nordeste que sofreu com a recusa dos governos e da população em geral de darem escola, dignidade, empresa. As empresas que eram para ir para o Nordeste é desviada para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná. Por quê? Porque os descendentes do nazifascismo e de outros, como japoneses também, né? Você sabe que os japoneses estiveram juntos nessa aí, né? Eles, não, nós somos maioria, queremos aqui. Né? Então, os governos, claro, ia patrocinar quem tinha mais dinheiro, mais riqueza. Né? E, por sua vez, pele branca, olhos verdes, né? Tudo isso foi levado em conta. Os pardos, os índios foram deixados de escanteio por todo o tempo. O Nordeste só veio ter... Eu sou um nordestino que aos 8, 9 anos sonhava em estudar. A minha irmã disse, você devia ter processar o Estado ou a prefeitura, porque a sua professora não sabia ler, ela era analfabeta. Ela era amiga do prefeito.
Eu ia todos os dias para aquela escolinha, eu era o único aluno que ia, e uma vez por mês ia todo mundo para ter uma fiscalização, fazia de conta. Ela fazia de conta que dava aula, os alunos faziam de conta que estudavam. Eu era o único que tinha desejo de aprender, não aprendi. Eu vim aprender a ler, meus amigos, a partir dos 20 anos e ainda não sei ler ou escrever direito. Entendeu isso? Porque sou nordestino, porque o Brasil nunca nos deu essa oportunidade. O Nordeste nunca recebeu salas de aula, universidade. Quando foi que eu vi universidade chegar para todos no Brasil? A partir de 2005, no governo do atual presidente do Brasil, que também é analfabeto, não por vontade própria, mas por vontade daqueles imigrantes que chegaram ao Brasil e dominaram tudo e acharam que nós também éramos suas presas. Até hoje fazem chacota conosco. Eu recebo várias chacotas no meu canal por ser nordestino. Sou nordestino com orgulho. Eu sou o verdadeiro brasileiro. Você é um imigrante fugido da Gestapo, do fascismo e de muitos outros crimes que cometeram contra minorias na Europa. Entendeu? Hoje, o nordestino que não sabe ler nem escrever direito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, subiu ao trono maior da ONU, né, do mundo, que é a ONU, nos Estados Unidos, e fez todos os líderes que ali estavam levantar as mãos por 5 vezes e o aplaudir. Aplaudiram com o coração. E para fechar com chave de ouro, lembrando que ele também defendeu Israel, quando disse que não concorda com o que fizeram no dia 7. Ele não concorda com as ações daquele grupo criminoso, né? Não posso falar aqui, mas ele não concorda, e também não concorda com a guerra que está sendo muito prolongada e muitas pessoas inocentes estão perdendo a vida. Isso é fato. Então, o presidente fez um discurso incrível, sendo como eu, semi-analfabeto, entendeu? Se tivesse deixado o Nordeste estudar, talvez o Brasil seria outro hoje, mas proibido nós de estudarmos. Não nos deram condições, nem escola, nada, nem professores. Como disse para você, a minha professora era analfabeta, eu ia para a casa dela porque não tinha uma escola. E alguns que querem estudar, que se reúnem lá, antigamente, era embaixo de uma casinha de palha, sentado em alguma coisa que não era cadeira decente. Essa é a realidade. Esse foi o Brasil que o Lula cresceu e se tornou presidente, mesmo sem ter o principal, educação. Quando o Lula faz alguma coisa de errado no Brasil, vocês deviam perdoá-lo, porque os verdadeiros criminosos são vocês. Vocês são criminosos. O Lula, tudo que ele fizer hoje é pouco. Tudo que ele fizer de ruim com vocês é pouco diante do que vocês fizeram com a nossa história, com o nosso futuro. Vocês sim, vocês são os maiores criminosos, não só do Brasil, mas da história. Foram só 7 milhões de vidas que perderam a vida nos campos de Auschwitz, na Polônia e em toda a Europa. Entendeu? Vocês foram para o Brasil e viram nos nordestinos um pouquinho do DNA, né, da Inquisição. Muito a ver, né? Entendeu? Porque os nordestinos, muitos que estavam aqui, fugiram para o Brasil e o Nordeste foi o primeiro estado. Os estados do Nordeste receberam as caravelas, a Bahia, Porto Seguro, e ali ficaram os marranos, entre aspas, que são aqueles que a Inquisição queria tirar-lhe a vida, mas eles escaparam para o Brasil. Mas não escaparam da discriminação dessa gente, que depois também fugiram para o Brasil. E hoje nós pagamos um preço muito alto pelo Nordeste não ter sido alfabetizado por conta de discriminação e ódio racial. Lula, você nos representa. Parabéns, nordestino. Presidente nordestino, você é um orgulho para mim. Para nós que conhecemos a nossa história.